Fala família, Caio aqui. Hoje a gente está dando início a uma série de estudos expositivos aqui no canal e a gente vai começar com a exposição da conversão do apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, daí onde você está, em Atos capítulo 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, e alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Logo após o martírio de Estevão, em Atos capítulo 8, quando o então jovem fariseu Saulo de Tarso estava presente e consentia em sua morte, a perseguição se torna implacável contra a igreja do Senhor. Aparentemente, Saulo era o maior dos perseguidores nessa época. É por isso que ele vai ao sumo sacerdote e pede autorização para ir até Damasco e prender todos os cristãos que encontrasse no caminho. Ele recebe a autorização do sumo sacerdote e viaja até Damasco com esse intuito. O que ele não sabia é que Jesus já o esperava no meio do caminho. Então eu queria destacar aqui 2 principais coisas que aconteceram na conversão de Paulo e que apontam para o caráter de Deus. A primeira delas é que Jesus encontra Paulo e não o contrário. Não foi Paulo quem foi de encontro a Jesus. Paulo viajava para Damasco com o intuito de, inclusive, perseguir os seguidores de Jesus. Mas o dia da conversão de Paulo já estava marcado na agenda de Deus e é Jesus quem vai de encontro a Paulo. A Bíblia nos ensina que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Nós pecamos contra Deus, viramos as costas para Deus, nos rebelamos contra a natureza santa de Deus. Não existe escapatória na vida do homem a menos que Deus o encontre. Nós somos inimigos de Deus até que Ele nos chame pelo nome. Nós jamais poderemos dar um passo em direção a Deus se Ele não der o primeiro passo em direção a nós. E o chamado de Deus não é um mero convite, mas uma convocação soberana. A segunda coisa é que o texto nos diz que Paulo fica cego durante 3 dias, e sem comer e sem beber nada. Mas é durante a sua cegueira física que Paulo verdadeiramente começa a enxergar. A cegueira física de Paulo nem recebe tanto destaque pelo apóstolo, pelo fato de não ser nada perto da sua condição de cegueira espiritual. Como o próprio apóstolo diz em Filipenses capítulo 3, quando Paulo tem um encontro com Jesus, tudo que o apóstolo considerava ganho se torna perda, perto da glória do conhecimento de Deus na face de Cristo. Sua cegueira física e momentânea perde todo sentido e força diante da real condição de sua alma diante de Deus, a cegueira espiritual. O que acontece com Paulo é o que ele mesmo nos diz em 2 Coríntios capítulo 4. Deus abriu seus olhos para que ele veja o evangelho de Jesus. E é nesse momento em que ele está exposto pela luz de Cristo diante de Deus, é que Paulo verdadeiramente começa a ver. Para isso ficar ainda mais claro, eu queria fazer uma breve ilustração. Imagina que alguém aparece aí onde você está agora e diz para você parar tudo que você está fazendo e parar inclusive de ver esse vídeo. Ele descobriu a cura e o remédio que pode curar qualquer tipo de dor de cabeça. Talvez você ache engraçado e se espante com esse fato, porque você sabe que uma simples dor de cabeça pode ser tratada com exercício físico regular, uma boa alimentação e noite de sono. Agora imagine a mesma cena e a mesma pessoa aparecendo onde você está, interrompendo tudo que você está fazendo agora e te dizendo que descobriu a cura e o remédio que pode eliminar o vírus da Covid-19 do mundo e da humanidade. Essa pessoa descobriu a cura de um vírus que tem matado e eliminado pessoas de todas as idades, que tem destruído economias e arruinado sonhos. O que eu estou querendo dizer é que você prestaria muito mais a sua atenção nessa pessoa que te apresentaria cura para a Covid-19. Isso se dá pelo fato da gravidade da enfermidade. Ambos os remédios são eficazes e em ambos os casos é verdade. Eles funcionam e podem curar, mas o que faz de fato despertar nossa atenção é a gravidade da doença. Nós daríamos mais atenção à cura da Covid, pelo fato de ser muito mais grave do que talvez uma simples dor de cabeça. Assim como o apóstolo Paulo, o
O autor de Hebreus, no seu livro, no capítulo 2, nos exorta a prestarmos a máxima atenção no Evangelho. Nos exorta a prestarmos com a mais zelosa atenção as coisas que Deus tem revelado à humanidade. O desejo do autor de Hebreus é que nós sejamos atingidos pela mensagem da cruz do Calvário. Mas isso não acontece de fato, sem que antes a gente consiga perceber a real condição e gravidade da nossa alma diante de Deus. No exemplo que eu dei, tanto o remédio para dor de cabeça quanto a cura para a Covid, ambos são eficazes e ambos funcionam muito bem. O que faz a diferença de fato é a gravidade da doença. Assim é também na nossa vida quando recebemos o Evangelho de Jesus. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo. Ao perceber a real gravidade da sua condição diante de Deus, de separação e inimizade, Paulo então se volta completamente para a cruz do Calvário e para os braços de Jesus. A minha oração é para que, assim como Deus fez com o apóstolo Paulo, que Ele venha fazer conosco hoje, que Ele abra os nossos olhos para que a gente veja a glória de Deus na face de Cristo, para que a gente seja atingido pela mensagem da cruz e perceba a real condição da nossa alma diante de Deus. Minha oração é para que prestemos maior atenção ao que Cristo fez na cruz do Calvário, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o caminho, Ele é o único caminho. Se nós rejeitarmos, não há outro. A minha oração é para que nós sejamos atingidos por essa mensagem, assim como Paulo foi um dia. Valeu, família, por hoje é só. Essa foi a primeira parte do vídeo. Daqui a 15 dias sai a segunda parte. Se você gostou, ficou com a gente até aqui, não esquece de compartilhar com seus amigos, deixa seu like que vai ajudar bastante aqui, ativa o sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça de se inscrever também no canal que vai nos ajudar bastante. Se você também não nos segue ainda no Instagram, vai lá conferir nossos conteúdos, Família Luz no Instagram, segue a gente lá e fica por dentro de tudo que rola e também dos nossos conteúdos. Valeu? Tamo junto, fica com Deus, um abraço.